Pessoal, o conteúdo que você vai assistir agora é muito forte. Uma decisão que muda tudo. STF está sendo fortemente atacado com o Moraes. E eu vou trazer para vocês da onde está vindo esse ataque agora, que você vai se surpreender. Você vai se surpreender. E mais, um deputado que tem inquérito solta o verbo com uma mudança que o dono da Meta, que é dono do Instagram, do Facebook, Marcos Zuckerberg, ele vai fazer uma mudança assim estarrecedora, e eu vou compartilhar com vocês agora tudo isso, porque está mudando tudo agora no início do ano, informações fortes, quentíssimas aqui no canal. Esmaga o dedo no like, para que a gente possa, pelo menos uns 30 mil likes, para a gente poder levar esse conteúdo para frente. São conteúdos atuais, atualizados. Se você não se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber a notícia assim que a gente publicar o vídeo. E mais, eu trago as informações, eu vou trazer um compilado aqui de várias informações, várias notícias atualizadas. E você deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu quero já a sua opinião sobre esse primeiro tema que eu vou trazer para vocês aqui. Deixe a sua opinião sobre isso aqui, gente, que eu vou trazer para vocês, que é algo muito forte mesmo. Muita atenção eu peço para você, porque a coisa agora ficou complicada e assustadora. Eu vou compartilhar com vocês agora, acaba de sair no filtro, e eu quero que você compartilhe. Vamos lá. Handelsblatt publicou em 31 de dezembro uma reportagem que critica o Judiciário do Brasil e as ações dos ministros do STF. A publicação afirma que a justiça brasileira, abre aspas, foi originalmente concebida com base no modelo alemão, mas o serviço público se tornou uma casta cheia de privilégios, fecha aspas. O jornal questionou se o judiciário brasileiro precisava de um código de conduta e publicou uma declaração do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dizendo que isso era algo completamente desnecessário, sob a alegação de que os magistrados já seguem os preceitos da Constituição. A reportagem do Jornal de Negócios da Alemanha também destaca a proximidade entre a elite da justiça no país e setores privados, além da concentração de poder e do favorecimento de interesses particulares. Aspas novamente. Os juízes e procuradores são oficialmente convidados por aqueles que estão sendo processados ou prestes a serem julgados. Fecho aspas aqui. Cauti, você tinha comentado essa reportagem do jornal alemão, pronunciei certo? Handelsblatt? Perfeito. Isso. Uma crítica ao Poder Judiciário, não é o primeiro jornal internacional que critica a casta de privilégios da elite do funcionalismo público no Brasil, né, Cauti? Pois é, o Financial Times, o Wall Street Journal também criticaram recentemente, uma situação vergonha a nível internacional, mais uma vez, e, obviamente, os investidores estrangeiros, quando decidem onde alocar os seus recursos, vão dar uma olhada, na primeira coisa, na imprensa. O Brasil é um país onde temos certeza do direito, temos segurança jurídica, segundo o Handelsblatt, segundo o Wall Street Journal, segundo o Financial Times, não. Então, por que eu preciso colocar bilhões de dólares num país como o Brasil? Vou colocar em outros países, por exemplo, na Argentina, por exemplo, em outros mercados emergentes. Né? E os próprios brasileiros sabem disso, tanto que eles estão fazendo o quê? Comprando dólares e mandando para fora. Então, se nem os brasileiros têm segurança jurídica sobre o seu patrimônio, quiçá um investidor estrangeiro. Mas de uma coisa, o Handelsblatt tem razão, e é preocupante, porque ele fala que o judiciário brasileiro ele foi moldado no judiciário alemão. O problema é que isso foi além do que a gente gostaria, porque o próprio Gilmar Mendes, que fez um doutorado na Alemanha, ele voltou para o Brasil com um conceito que ele sempre cita, né? O conceito de, acho que em português é democracia defensiva, né? Em alemão é Streitbare-Demokratie, algo assim. E é assim, basicamente, na Alemanha, já que a Alemanha criou o nazismo, na visão deles, eles têm que vigilar, o judiciário tem o dever de vigilar sobre a democracia e também proibir, eventualmente, partidos políticos. Isso levou também a casos, no passado, muito críticos, inclusive há uma certa perseguição contra o atual partido que mantém a maioria dos votos, se votasse amanhã na Alemanha, que é o AfD. Aqui no Brasil, Gilmar Mendes quis tropicalizar isso, basicamente. O Supremo Tribunal Federal está tentando aplicar o conceito de democracia defensiva ou democracia sob proteção, tentando perseguir as oposições, que obviamente são sempre de direita. Então, assim, o Handelsblatt ele fala uma coisa certa, mas no Brasil fomos muito além daquilo que aqui no Brasil não tivemos os problemas que a Alemanha teve no passado, né, no nazismo, etc. Mas no Brasil estão usando isso para perseguir adversários políticos. E esse é um problemaço.
Caute fala alemão também, Caute? Pouco. Fala o nome, como é que é o nome da terra? Streitbach-Democracia. Silvio Navarro. Tem algum idioma que você não sabe falar? O português está bem errado, por enquanto. Não, tá excelente. Olha, Paulo, eu acho que o Caute já fez aqui uma bela explanação, e é isso, é a imagem do Brasil cada vez mais enxovalhada pelo mundo, vários jornais pelo mundo, jornais nos Estados Unidos, Caute, inclusive o próprio New York Times, lá na campanha eleitoral, já trouxe uma manchete que era algo parecido com um único homem decide o que pode ou não pode ser dito no Brasil, e a figura do Alexandre de Moraes. Isso já lá atrás. E o New York Times, nem de longe pode ser considerado um jornal de direita ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, milita no campo oposto. Então, essa imagem que cada vez mais o mundo tem do Brasil. Uma Suprema Corte autoritária que ultrapassou e extrapola completamente as suas prerrogativas constitucionais, que se julga um poder moderador, com ministros com superpoderes, que perseguem um espectro único da política brasileira. No tabuleiro é o lado direito, eles foram nomeados majoritariamente, com exceção de 3 deles, né? 4, se a gente for contar o Alexandre de Moraes, mas aí é mais complicado pelas decisões recentes. Mas o Gilmar Mendes é hoje o decano, o mais antigo, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. E depois o Alexandre pelo Michel Temer, e os dois, do Cássio Nunes Marques e André Mendonça pelo Bolsonaro, mas majoritariamente todos pelo PT. Então a gente sabe que eles têm um lado. O lado é o lado da esquerda. As decisões pendem para esse lado. Então é um autoritarismo e um ativismo judiciário que provoca insegurança. Vamos lembrar que esse jornal que você acabou de trazer o nome, jornal alemão, é um jornal de negócios. Ou seja, quem lê provavelmente é um investidor, um potencial investidor. Vai deixando os seus comentários, é muito importante para nós aqui. Você vê como está repercutindo muito negativamente o Brasil na Europa, aqui na América. Não está nada fácil, gente. E agora vem a situação mais polêmica que saiu hoje e, segundo os deputados, a mais assertiva. A mais assertiva. Olha só o que diz aqui o Van Hatten sobre... Um inscrito do canal fez esse comentário. E uma decisão importante do dono da Meta, que é Facebook, Instagram, né? Vamos ver o que ele diz. Importantes para este momento que o Brasil e o mundo vivem, esse momento de censura, de autoritarismo, esse momento em que tantas pessoas são perseguidas politicamente por sua opinião, está começando mundialmente a acabar, a ter seu fim. Primeiro foi Elon Musk comprando o X, e quem assistiu o podcast do Joe Rogan com o Mike Pence viu a linha do tempo de todo esse aparato de censura criado por governos, inclusive o governo americano, que deveriam preservar a liberdade de expressão, mas que, na verdade, fortaleceram as mentalidades autoritárias, inclusive nos ambientes corporativos, como era o caso do X, antes Twitter, e como até aqui é o caso do grupo Meta, Facebook, Instagram, e outras empresas de mídia, de comunicação, né? Isso para a gente não falar da mídia tradicional, que está completamente tomada hoje por apoiadores da censura. Um absurdo a gente vê isso, mas até no Brasil, né? A gente vê no nosso dia a dia quanto empresas que se dizem a favor do jornalismo independente e sério são a favor da censura de outros jornalistas e não se pronunciam sobre os abusos que estão acontecendo nesse momento no Brasil. É triste a gente ver grupos grandes, né, como Estadão, Folha, o Globo, não se pronunciando muitas vezes, agora dão um despertar aqui e ali, mas não tratam do assunto com a seriedade que ele merece, repudiando qualquer tipo de censura. Agora, o que nós vimos hoje acontecer foi uma manifestação de Mark Zuckerberg, que é o fundador, Mark Zuckerberg, né, fundador do Facebook, dizendo que vai acabar essa palhaçada na sua empresa de censurar as pessoas. Ele fez um vídeo curto, se eu não me engano, em torno de 6 minutos, vou postar aqui nas minhas redes para vocês verem o vídeo também com as respectivas legendas, e faz menção durante o vídeo, inclusive ao Brasil, né, de uma forma indireta, fala da América Latina, diz que na América Latina há cortes que julgam em segredo e que com decisões silenciosas têm censurado pessoas, retirando suas manifestações do ar, e além de citar o caso
esse do Brasil de forma indireta, citando a América Latina, também tratou das eleições americanas, dizendo que com o mandato agora de Donald Trump, que se iniciará no próximo dia 20, as coisas vão também mudar, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então ele diz, vou fazer um resumo das suas decisões, né, do Mark Zuckerberg, ele diz o seguinte, que vai voltar às suas raízes, porque a ideia do Facebook sempre foi dar uma voz às pessoas, né, e por isso ele acha importante que se volte, a debater, né, os conteúdos que são postados online de uma forma livre, né, que os governos, ele admite isso, que os governos e grupos de mídia tradicionais vinham pedindo cada vez mais censura, e que realmente há coisas que precisam ser retiradas do ar, óbvio, nós todos concordamos, né? Tráfico de drogas, posts incentivando atos de terrorismo, abuso infantil, enfim, ninguém aqui discorda de que essas coisas são profundamente erradas e criminosas e precisam ser combatidas, inclusive as redes sociais têm responsabilidade sobre a retirada desses conteúdos. Agora, ele disse que, infelizmente, muitas decisões acabaram se transformando absolutamente políticas, porque foram criados sistemas complexos que acabam cometendo erros que afetam milhões de pessoas com essa moderação de conteúdo feito por, adivinha, outras pessoas, que também têm ideias, que também têm parcialidade na sua forma de ver o mundo. E por isso mesmo, ele disse que estas últimas eleições demonstraram, né, as eleições nos Estados Unidos, que é preciso voltar agora a defender mais a liberdade de expressão. Eu nunca deixei de defender e fico contente que todos aqueles que se mantiveram firmes durante todo esse período agora estejam junto comigo também celebrando essa mudança de posição e inclusive de mentalidade, que eu não tenho dúvida que houve uma mudança de mentalidade no Mark Zuckerberg para que ele chegasse a essa conclusão. E quais são os, deixa eu ver aqui, 6 pontos que ele cita na sua decisão. A primeira, ele vai acabar com o fact-checking, né, que é aquela coisa de ficar verificando se os fatos fazem sentido, se são verdadeiros, né? E essas agências de verificação, já fui vítima delas, são, na verdade, pura patifaria, porque eles não verificam fatos, eles criam narrativas. É isso, é pura patifaria. E, lamentavelmente, mais uma vez, grupos grandes de comunicação no Brasil e no mundo dão guarida a isso. Estadão, Folha, UOL, que é do mesmo grupo, Globo, enfim, dão guarida a esses que devem perder seus empregos logo, logo aí, esses checadores de fatos que se dizem independentes, mas são completamente escravos de ideologias de esquerda, né? Então ele diz que agora não vai ter mais fact-checking nas plataformas, mas ele vai adotar aquilo que tem sido adotado no Twitter e que tem feito muito sucesso, as notas de comunidade, ou seja, o próprio cidadão que usa a rede vai lá, vai poder fazer uma nota, escrever se está certo ou errado aquela informação, se é verdadeira ou falsa, e adivinhe no X quem mais toma checagem. Claro, a esquerda. A esquerda que diz que faz o combate às fake news é quem mais mente, é quem mais cria fake news. Isso é óbvio, até porque é o que a gente percebe, né? Aqueles que mais corruptos foram lá atrás, nos seus governos, né, ficavam denunciando, né, e dizendo que ao voltar ao governo, inclusive o Lula dizia não ia ter mais segredo, né, ia acabar com corrupção e etc. Tá aí, de novo, com uma série de denúncias seríssimas e atos de corrupção sendo realizados e a gente, lamentavelmente, avisou e precisa dizer que avisou que assim aconteceria. Bom, segundo ponto. Vai simplificar a política de conteúdo. Para quem está entrando agora, estou falando sobre a decisão do Mark Zuckerberg de acabar com a censura no Facebook. Simplificar a política de conteúdo. Então, temas como imigração, gênero e tal, não vão ter mais as limitações de postagens que tinham antes, porque aquelas pessoas que diziam que eram a favor da inclusão acabaram excluindo outras pessoas com as quais elas não concordavam, inclusive de seus convívios, cancelando online, e o Mark Zuckerberg percebeu que, na verdade, essa política, ela apenas afasta as pessoas e não inclui ninguém. Então, ele vai simplificar essa política de conteúdo. Terceiro, vai reduzir filtros e vai botar mais foco nas denúncias feitas individualmente. Ou seja, se a pessoa tem algo a denunciar, e algo sério, drogas de novo, né, terrorismo, abuso infantil, ou outras coisas que ela acha, isso aqui é um tal nível de mentira e de ofensa que precisa ser retirado online, vai mandar individualmente e vão checar. E disse, isso vai acabar fazendo com que menos coisas sejam retiradas do ar, mas também que menos pessoas sejam injustamente atingidas pela censura que hoje atinge muita gente no Facebook e no Instagram. Vai voltar a deixar a política mais, esse é o ponto 4, né, mais em voga nas suas redes, né, porque antes as pessoas, diz ele no seu vídeo, né, demonstravam certo cansaço com posts políticos, e agora as pessoas querem política de novo, então acabar essas travas que tem, eu senti já muito, principalmente no Facebook, o quanto o meu conteúdo não ia adiante nos últimos tempos, em virtude dessas travas. No quinto ponto,
ele disse que vai tirar da Califórnia, que é um dos estados mais esquerdistas dos Estados Unidos, vai tirar toda a área de moderação de conteúdo para botar para o Texas, porque ele disse que não quer deixar num estado que é conhecido por ter bias, né, que por apenas 25 quilos. Viktor Frankl pesava apenas 25 quilos. Ser parcial na sua posição política e passar para o Texas essa moderação. E, finalmente, ele disse que vai trabalhar com o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que vai tomar posse agora no dia 20, pela liberdade de expressão no mundo. E aí ele falou também sobre o STF no Brasil, sem citar explicitamente, mas ficou muito claro. Ele disse que na América Latina havia cortes secretas que retiram conteúdo silenciosamente, né? Então, acho muito importante isso. Ele disse que é uma oportunidade enorme agora, né, de defender a liberdade de expressão no mundo, e ele está animado em fazer isso, né? E que as coisas ilegais que são postadas, ele enfatizou isso no final, vão continuar sendo combatidas, como sempre ele combateu desde o início da história do Facebook e do Instagram, mas a parte política vai voltar a ser livre. Que bom! Ótima notícia, não só para a liberdade de expressão, mas para a democracia no mundo. Não é mais a esquerda que vai deter a hegemonia nas redes sociais. Era algo que, aliás, nós experimentávamos antes, ali, quando começou esse negócio de rede social, principalmente eu comecei lá no início, né? Já com Orkut, depois Facebook, enfim. A gente via que tinha mais liberdade. A partir aí de 2014, 2015, 2016, as coisas começaram a mudar bastante, principalmente em 2016 em diante, né? Trump também chega à presidência da República nos Estados Unidos e começa essa discussão, esse discurso todo de que as pessoas falarem livremente nas redes sociais é um atentado à democracia. Claro, queriam se proteger aqueles que sempre estiveram nos postos de poder. Inclusive, muitos não só se protegeram, como conseguiram voltar para posições de relevância em virtude da censura e das mentiras que foram propagadas nas redes sociais. Mas, como digo no título dessa live, acabou a palhaçada. Zuckerberg acaba de se voltar contra a censura que ele mesmo, e admite isso, implementou nas suas redes, nas suas empresas, e agora diz ele que não vai ser um processo rápido, nem fácil, mas vai deixar de existir daqui para frente. Então, essa é uma vitória de todos nós. Obrigado pela